E a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável por fiscalizar e arrecadar tributos, tenta receber na Justiça 18 milhões de reais de Lula e de empresas dele por impostos possivelmente não pagos. O órgão argumenta que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha atuado sobre as condenações impostas ao petista, ele não está livre de ser cobrado. Em petição apresentada ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o procurador da Fazenda Nacional, Daniel Wagner Gamboa, afirma que o STF não inocentou Lula, pois a ação não tratou do mérito da condenação, apenas da jurisprudência de quem deveria julgá-lo. Segundo revelado pela revista Veja, a estratégia jurídica de Lula é recorrer ao STF sob a alegação de que qualquer desdobramento da Lava Jato teria de ser anulado. Lula tenta há 4 anos derrubar na Justiça a ação de cobrança de impostos. Ele perdeu a causa em primeira instância e recorreu ao TRF3, onde também foi derrotado. Zé. Olha, isso aí não tem nada a ver com aquele descondenamento lá no Supremo Tribunal Federal, um nome meio esquisito, que aconteceu com Lula. Isso aí é uma cobrança de impostos, porque ele apresentou um capital acima do que foi declarado, do que teria condições de ganhar nos salários. Aí a Receita vai e cobra uma multa, e é uma multa pesada, e tem que ser uma multa pesada. Vocês devem estar lembrados daquela fase de interrogatórios, quando o Lula pedia provas se o triplex era dele, e o Sérgio Moro respondeu: senhores, nós não estamos aqui numa causa civil, ou seja, ninguém discutia o documento do triplex, se houve documento, estava discutindo o crime, estava discutindo exatamente o que foi colocado à disposição. Pouco importa de quem é oficialmente o triplex. O que importa é que houve ali a visita do Lula e recebeu a reforma geral, que ficaria até mais cara do que o próprio imóvel, e esta era uma causa penal. Isso aí o Supremo já cancelou mesmo. Teria que recomeçar, e o recomeço acabou caindo na prescrição, que é um defeito grave da justiça brasileira, essa história de prescrição. Quando alguém tem mais de 70 anos, a prescrição é muito mais rápida. E isso acaba beneficiando pessoas que que cometem crimes, né? Nesse caso aí, é totalmente diferente. A Receita é Receita, um caso à parte, e é como justificar um patrimônio tão grande assim. A Receita vai atrás mesmo. Não é só o vizinho que desconfia, não. A Receita vai atrás quando o dinheiro é demais. Você, Schelp? Não é inocente mesmo, né? O Procurador-Geral da Fazenda tem razão. A decisão do STF não foi no mérito, não discutiu o mérito das condenações, né? As condenações que, como a gente lembra, foram feitas em primeira, segunda, terceira instância. Houve condenações, inclusive, por mais de um juiz. Então, isso aí serve, né? Tem sido usado como uma narrativa política pela campanha do PT, mas quando se trata de cobrar impostos ou outras repercussões daquelas investigações, a história é outra. É interessante porque os advogados do Lula, entre eles o Cristiano Zanin, têm argumentado justamente de que ao cancelar, né, a condenação de Lula, quando o STF cancelou a condenação de Lula, outros desdobramentos das investigações da Lava Jato, dos fatos que foram trazidos à tona, também deveriam cair por terra. Parece muito o argumento que se usa em relação, por exemplo, ao Daniel Silveira, quando ele foi condenado no Supremo, e aí tem toda aquela discussão sobre se as outras restrições acessórias que foram impostas a ele, além da pena em si, a pena de prisão, também deveriam cair. Mas nesse caso não há dúvida, Lula não é inocente, até porque isso não foi comprovado. Diana? O TRF3, o TRF4, todos fascistas, né? Deve ser assim que o eleitorado do Lula pensa sobre a parte séria do nosso judiciário, porque nós sabemos muito bem qual é a parte séria, e há juízes muito sérios, comprometidos com nossas leis, com a Constituição, em primeira instância, em segundas, em tribunais regionais. Nós sabemos muito bem que a falta de seriedade e respeito à nossa Constituição, infelizmente, é essa composição do Supremo Tribunal Federal.
O curioso é desse valor, 18 milhões, né? É que aqui nos Estados Unidos, Vitor, ex-presidentes, eles continuam aí bem ricos, né? Fazendo dinheiro com muitas palestras. Mas não é nada difícil você achar uma palestra do ex-presidente Bill Clinton na internet, de Barack Obama, de George W. Bush. Não é difícil, você acha. Recentemente o Barack Obama esteve em Stanford, dando uma palestra ali para alguns empresários. Agora, até hoje, ninguém consegue achar uma palestra do ex-presidiário, ex-presidente, assim como o Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush, ex-presidente de um país. A diferença é que o Lula é ex-presidiário, ninguém consegue achar essas palestras. Então, essa fortuna, de onde veio essa fortuna, né? 18 milhões aí do Lula, 18 milhões é de um amigo também? Continuam as perguntas. Eu tenho certeza que os culpados, eles estão aí em outros lugares, mas não em volta do petista, porque, afinal de contas, ele foi inocentado pela ONU e ele é a alma mais inocente, mais pura do Brasil. Diga, Fiuza. O Lula é inocente. Eu vi o William Bonner inocentando o Lula. Eu acredito no William Bonner. Ele, numa sabatina, ele rasgou a fantasia, né, assumiu um brado ali que parecia um brado do Ipiranga e fez uma declaração. William Bonner pegou ali a sua credencial, né, de porta-voz da verdade no Jornal Nacional e fez essa declaração. Candidato, o senhor não deve nada à justiça. O Lula se desmanchou, né? Assim, o Lula se apaixonou pela segunda vez naquele momento ali. Então, evidentemente que este é o maior lastro, não tem ONU, nem Fachin. O Lula, a gente sabe que o PT usa isso para cima e para baixo. Então, quer dizer, não, tirou do contexto nada. William Bonner deu ao Lula esta condecoração de inocente. Não usou a palavra inocente, tá bom, mas deu. Candidato, o senhor não deve nada à justiça. Ele falou porque quis. Eu adoraria que ele não tivesse falado. Aliás, eu adoraria que esse jornalismo, que já foi tão glorioso, não tivesse deixado de ser para fazer esse papelão. Mas resolveu fazer, resolveu ser. Então o Lula é inocente porque o William Bonner falou. E aí os advogados do Lula ficam aqui mandando, junto com esse jornalismo aí de banqueiro, né, essa subimprensa falida, ficam tentando calar a boca da Jovem Pan. Jovem Pan, vocês não deviam ter tanto medo da Jovem Pan. É uma empresa normal de jornalismo. Pingos nos is. É um nome até irreverente de um programa. Vocês não deviam tratar os Pingos nos is como um império, uma república. São pessoas comuns fazendo o seu trabalho. Eu sei que vocês não estão mais acostumados com isso. Então é isso aí. Agora, esse dinheiro, né, essa fortuna, vamos lembrar, isso é uma fortuna, 18 milhões. Quem é que tem 18 milhões de dívida de imposto? Ou seja, isso corresponde, né, corresponderia a um gigantesco patrimônio, uma gigantesca receita. E é claro que isso é uma rabeira da safadeza, essa que, né, se resolveu que não se deve esconder de uma maneira muito lúcida e muito sóbria. A Ana citou as palestras e tem uma série de... Né, a Lava Jato mostrou aí uma série de operações, triangulações, né, o Instituto, dinheiro que não acaba mais circulando, né, com aquele laranjal ali mal feito. Então, a conclusão é a seguinte... O Fachin e o Supremo Tribunal Federal fizeram um trabalho pela metade. Porque está aí a Receita dizendo, olha aqui, tem essa dívida aqui, e se tem essa dívida, onde é que está esse dinheiro? De onde veio esse dinheiro? Se o Lula é inocente, descondenado, ou o que vocês queiram chamar, esse dinheiro veio da onde? Então aparece na Receita, que nem o Al Capone, não estou comparando o Lula com o Al Capone, não. Não quero ofender nenhum dos dois, né? Quem se sinta ofendido. Mas é isso. Muitas vezes você pega justamente pela Receita.
né, pela questão por isso que o Pablo Escobar dizia, né, que esse negócio de dinheiro oficial é ruim, tem que ser dinheiro sujo mesmo, que não passe nenhum vestígio de contabilidade, porque senão você tem que declarar. Está aí a Receita dizendo exatamente isso. Né? Tem que pagar 18 milhões referente a quê, senhor Luiz Edson Fachin? O senhor diz que o Lula não fez nada, que está tudo errado, que é inocente, os advogados do Lula mandam aqui os pedidos. O Lula é inocente, está provado, com aquela arrogância, né? Então é isso aí, a gente quer saber se então o serviço foi feito pela metade, é isso? Então, como é que vai ser? O Supremo Tribunal Federal vai usar um daqueles inquéritos para invadir a Receita Federal? Daqui a pouco vai acontecer uma coisa dessa, né? Vão mandar invadir a Receita Federal, que nem eles invadem casa, empresa de empreendedor, de parlamentar, eles vão invadir a Receita. Que negócio é esse de dizer que o Lula deve? Eles fizeram o trabalho pela metade, tinham que ter dado cabo também desse outro vestígio aí que ainda está gritante, assim como a safadeza. Augusto. Isso para a imprensa velha não existe, né? Esse caso não existe, eles não noticiam. Se ele deve, como lembraram aqui, se ele deve 18 milhões, imagine a quantia que ele movimentou. Agora, ele vai dizer que é de um amigo dele. Claro, ele não tem, e a dívida também, o patrimônio, tudo, ele não tem nada. Precisa ver se essa decisão, Guilherme, do ministro Bonner se estende também ao fisco. Vamos saber. E também se vai cair nas mãos do Fachin o caso, que ele dá um jeito. Deveria ser a Receita Federal, mas em tal lugar e não nesse aí que mandou comunicado por o Lula. Agora, a Justiça beneficia, a cúpula da Justiça beneficia sempre o Lula. Ele vai jogar para lá. Ele só diz, ele foi absolvido, né? Como lembrou Guilherme, o ministro Bonner absolveu. Precisa ver se estende a decisão a esse caso aí.